Olá, Pro, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso clube de estudos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro da Delia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, que é este livro aqui, ó, tá? No último edital do concurso de 2014, foi solicitada essa leitura aqui, na verdade, apenas 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 4, certo? Como essa autora ela ainda é mencionada, ela aparece nas referências bibliográficas dos currículos paulista, portanto a gente sabe que será aí solicitado no novo edital. E ainda que não seja solicitado, você vai perceber conforme nós formos conversando aqui na nossa aula, que é um livro que conversa com o currículo paulista do ensino fundamental, tá? Conforme nós formos conversando, eu vou fazendo o paralelo com você, para que você consiga construir aí essa narrativa entre os dois documentos e para que a gente perceba o quanto um documento ele vai conversando com o outro. Lembra, eu sempre falo para você aqui que o currículo, caso a gente tenha o conhecimento dele, ele serve como uma base e a partir dele a gente consegue assim visualizar outros autores também, tá? Dentro dessa obra a gente tem também a lembrança de uma outra aula, de um outro artigo que nós conversamos já aqui no clube, que é justamente o que fala sobre o ensino tradicional e o ensino construtivista. Beleza? Então vamos conversar um pouquinho mais. E outra coisa também, a gente acaba também conseguindo resgatar aí nuances do livro Psicogênese da Língua Escrita, que trata, obviamente, do objeto de estudo escrita, tá? Então a gente vai construindo essa leitura de todos os documentos aí, e é quando ele vai fazendo sentido. Eu lembro que quando nós estávamos no início aqui do nosso clube de estudos, algumas pros lindezas ficavam assim muito angustiadas e até mesmo frustradas porque falavam: Lila, eu estudo, mas eu não consigo guardar a informação. E a minha resposta era: calma, porque conforme nós formos estudando, você vai ver que conforme a gente vai construindo conhecimento dentro da nossa memória, a gente vai conseguir guardar, tá? A gente pode não lembrar exatamente de autores. Então, quando eu falo, por exemplo, da aula que nós tivemos sobre as práticas tradicionais e práticas construtivistas, eu lembro claramente da aula, só que como nós temos estudado muitos autores aqui, eu acabo que eu não prefiro não citar a autora do texto, justamente porque talvez eu possa fazer uma confusão. E acaba que aproveito esse gancho também para falar sobre a dissertativa, né? Quando a gente fala assim, a própria banca já fala que a gente não pode fazer citação de autores, mas é interessante a gente se ater a isso de não querer citar, a não ser que a gente tenha certeza, ou a não ser que a gente faça uma paráfrase, justamente porque a gente corre o risco de mencionar algo ou algum autor incorretamente, tá? Então é só aqui uma introdução para que a gente comece de fato. Essa aula era para ter acontecido no ao vivo, mas infelizmente não foi possível. Faremos ela aqui gravada, mas no final eu vou pedir, vou relembrá-las novamente, de que conforme for assistindo a aula, então eu peço isso já agora, conforme for assistindo as aulas e for ficando algumas dúvidas, vá fazendo a anotação, tá? Pode ser que essas dúvidas sejam respondidas ao longo da aula, mas se ainda assim lá no final elas permanecerem, eu vou pedir para que encaminhem essas dúvidas aqui nos comentários mesmo da plataforma, para que eu venha respondê-las. E se eu perceber que há uma necessidade, a gente pode fazer um encontro ao vivo, e vocês podem me dizer também se querem um encontro ao vivo, para a gente conversar e debater acerca dessa autora, tá? Nessa aula aqui, nós vamos falar de 2 capítulos, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Embora o primeiro não tenha sido solicitado, decidi trazer para vocês, porque assim, a pretensão é que eu traga todo o livro, tá? Vou começar pelos principais, que é o 2 e o 4, porque é o que a gente sabe que é solicitado, mas eu tenho a pretensão de trazer o livro inteiro para vocês.
E também porque o capítulo primeiro, ele é como se fosse uma introdução, sabe? De todo o debate que vai acontecer ao longo do livro. A autora, ela diz o seguinte, que no capítulo primeiro, ele vem mesmo para a gente pensar essa questão de trabalhar a leitura e a escrita, com foco no ciclo de alfabetização, tá? A gente vai falar mais sobre isso. E aí ela apresenta para nós o que será tratado no capítulo 2º, tá? Então, por isso que eu achei interessante já disponibilizar para você o capítulo 1º. Mas então, vamos dar início à nossa aula. Quero já iniciar nossa aula com uma citação da própria autora que se encontra lá na página 17, tá? Aqui, logo no início, a primeira página do capítulo 1º, ela fala assim: ensinar a ler e a escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito, é o de conseguir que todos os seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Então aqui a gente já tem uma grande reflexão colocada pela Adélia, que é o seguinte: para ensinar, não é simplesmente ensinar a ler e a escrever, como antes era feito, né? Por exemplo, a escrita, ela era tida como um código que precisava ser aprendido, precisava ser ensinado mecanicamente, e a partir disso escreveriam palavras, frases, parágrafos e depois textos. A nova perspectiva, por isso que fala, transcende amplamente esse sentido estrito, porque com a crítica efetiva da Emília Ferreiro, lá na década de 80, nós vimos que a escrita, ela é um objeto de estudo mesmo, né? É algo cultural da humanidade e que, portanto, não deve ser ensinado dessa forma mecânica, que ela precisa ser ensinada a partir do meio em que a criança ela está inserida, e deve ser ensinada também para que a criança ela seja capaz de se comunicar, de se socializar dentro da sociedade. Porque a escrita, ela é um meio de comunicação, né? É a maneira com que todos nós poderemos cumprir com os nossos propósitos comunicativos, né? Então, dentro da função social, dependendo do contexto em que nós estamos inseridos, qual é a mensagem que nós queremos produzir? Então, para isso a gente precisa saber escrever, para isso a gente precisa ter conhecimento da escrita. Então, é justamente isso que a Adélia ela fala. Também diz o seguinte: o desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos a essa cultura do escrito. Então, é justamente de que o estudante ele seja capaz de reconhecer um texto, um gênero textual, seja ele oral ou escrito, e mais, que ele seja capaz de produzi-lo, de saber qual é a significância dele, não é mesmo? E aí, a partir disso, a gente tem, inclusive, a discussão e a orientação de que, desde a educação infantil, os estudantes eles devem ser expostos aos diversos gêneros textuais, aos diversos meios de comunicação no sentido de texto aqui, tá? Embora não seja para que nós iniciemos aquela parte mais mecânica, que é a da escrita exatamente. Nós já tivemos essa conversa aqui várias e várias vezes, então isso é muito claro dentro da nossa cabeça, não é mesmo? E para que os alunos, quando eles deixem a escola, que eles sejam capazes de realmente utilizar esses textos, para que eles sejam capazes de se comunicar, para que eles entendam e eles façam uso. Mais para frente nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso e nós vamos perceber, tá? Então, a nossa dificuldade, por exemplo, em escrever uma dissertativa, ela advém disso daqui, tá? Porque nós não fomos ensinados de fato a como produzir o texto, portanto, agora que nós estamos precisando para cumprir aí uma exigência de uma esfera social que nós pretendemos,
entrar, a gente não consegue, tá? Olha que interessante, não é mesmo? Então, a Adélia, ela fala assim, então, o que é necessário dentro da escola? Porque lembra, aqui na capa, ela fala, ler e escrever na escola. O que é necessário? O que é possível? E o que é real? Então, porque assim, tudo é necessário e a gente vai ver, tudo assim, né? O que é necessário, a gente já vai saber. Mas o que é possível se fazer a partir da realidade que nós temos, tá? Então ela fala o seguinte para nós: o necessário é que nós consigamos ter nas nossas escolas, né, estudantes, alunos que eles sejam capazes de compreender textos, compreender na questão da leitura, mas também que eles sejam competentes na hora de produzir esses textos, para que eles sejam capazes de defender as ideias deles, para que eles sejam capazes de criticar, rebater outras ideias, percebe? E que para isso, então, eles precisam realmente, é necessário que eles tenham esse conhecimento. Ademais, ela fala assim, é necessário que os estudantes, que a escola visualize e faça com que seja entendido que tanto a leitura quanto a escrita é uma prática social. E que por ser uma prática social, os estudantes, eles precisam compreendê-los para que possam se incorporar na comunidade, tanto de leitores quanto de escritores, para que de fato eles consigam ser cidadãos de uma cultura escrita, entende? E que eles não fiquem perdidos quando precisarem fazer uso tanto da leitura quanto da escrita. E então, a Adélia, ela fala o seguinte, o que é real para chegarmos no possível? Tá? Porque ela fala assim, tudo isso é necessário, mas a verdade é que a realidade, o real, é que levar toda essa prática do necessário é uma tarefa difícil. E por que é uma tarefa difícil? Porque existem aí algumas questões que precisam ser pensadas, precisam ser modificadas, atualizadas, para que todos dentro do ambiente escolar enxerguem a importância do objeto escrita e o objeto leitura, tá? E aí ela começa a pontuar para nós aqui, quais são essas dificuldades, tá? Quais as dificuldades que atrapalham ou que barram nós chegarmos lá no que é necessário desenvolver dentro da escola. Então aqui nós temos, primeiro caso, dificuldades envolvidas na escolarização das práticas. O que a autora está querendo dizer com isso? Que ensinar a ler e a escrever é muito difícil, não é mesmo? Pois a gente não consegue determinar o que, como e quando os sujeitos aprendem. Então, essa questão aqui é interessante porque a gente acaba lembrando da Ferreiro. Porque a Ferreira ela já vem bem nessa perspectiva de dizendo para nós o seguinte: precisamos saber onde o nosso aluno está a nível de conhecimento. Saber como ele aprende, embora existam alguns estudos, isso é complicado, é difícil de saber, porque a gente não consegue, não existe nada ainda que consiga ver como que funciona dentro do cérebro da criança. No entanto, a gente já consegue, a partir das hipóteses silábicas, por exemplo, saber onde exatamente a nossa criança se encontra e, a partir disso, seguir, planejar um trabalho, tá? No mais, a autora ela fala o seguinte: tentar trabalhar essa nova perspectiva do necessário, tanto da leitura quanto da escrita, esbarra um pouco naquela questão do que era antigo, né? Da tendência conservadora, que para se mudar precisa se trabalhar agora uma outra maneira. E aí que ocorre o esbarramento, né? Aqui que a gente tem uma barreira justamente porque não se sabe como, ou é difícil que haja essa mudança.
Então, de um lado, a gente tem a questão de querer democratizar o conhecimento para que todos tenham acesso de fato e não seja algo apenas para privilegiados. E de outro lado, nós temos aí apenas aquela função de reproduzir a ordem social já estabelecida, então, ou seja, aquilo que já vem de muito tempo atrás. Essa é a primeira das dificuldades que ela apresenta, tá? Lembrando que aqui o primeiro capítulo, ela dá uma introdução do que vai ser trabalhado lá no segundo capítulo, então a gente vai aprofundar depois melhor essa questão. Uma outra dificuldade aqui, então a gente tem aqui, ó, a segunda dificuldade, tensões entre os propósitos escolares e extraescolares da leitura e da escrita. Nessa parte, a Adélia fala um pouco em relação a o que a escola tem como obrigação ensinar aos seus estudantes e o que é que esses estudantes aprendem e querem fora da escola, né? Fora da sala de aula. E aqui, então, o que acontece? A escola ela precisa trabalhar com a proposta didática e a prática social da leitura e da escrita. E é o que foi falado anteriormente. O estudante ele precisa ser ensinado a como é que ele pode utilizar tanto a leitura quanto a escrita. E isso nem sempre está diretamente ligado com o que ele está tendo lá fora da sala de aula, tá? Quando se ensina dentro da escola a leitura e a escrita, pressupõe algo ainda do futuro, algo que ele ainda vai precisar, entende? Então, se porventura em algum momento ele precisar se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, olha só, a escrita atende a esse propósito comunicativo, não é? Então, o estudante ele precisa ser ensinado. Só que se a escola não está cumprindo com isso, por quê? Porque a escola está dando atenção a somente o que o estudante tem ali dentro daquele contexto que ele está vivenciando. Aqui é muito interessante, agora eu vou fazer um parênteses meu, da Lila, tá? A gente acaba lembrando muito do que o Paulo Freire, ele defende, de que em algum momento ele fala o seguinte, que nós precisamos trabalhar, ensinar os nossos estudantes a partir do contexto deles, para que eles sejam capazes de continuar ali naquele contexto deles. Mas olha só como é contraditório, não é mesmo? Porque se a gente ensinar somente aquilo que está inserido no contexto do nosso estudante, acaba que a gente não atende ao que é de fato necessário, que é preparar o nosso estudante para que ele seja capaz de utilizar a escrita e a leitura nas diversas situações comunicativas. Entende? Então, se a gente fica nessa ideia de só ensinar o ler e o escrever na forma mecânica, tá, ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não sabe utilizar isso. Então, a gente não atende ao que é necessário. Uma outra dificuldade também é a relação saber duração versus preservação do sentido. O que isso significa? Como é que nós dividimos os objetos de conteúdo, tá? Porque até pouco tempo que eu digo, por exemplo, até 2000, 2010, 2015, não se tinha os objetos de conhecimento, os objetivos de desenvolvimento separados por ciclo, por ano, como nós temos agora, depois do nosso novo currículo paulista. Então aqui a gente já consegue visualizar como que os assuntos eles vão casando, né? Primeiro veio o livro da Adélia Lenner, que é um livro datado, deixa eu ver aqui que eu nem vi, hein, de 2007, ó. Ele foi reimprimido em 2007, mas ele é de 2002. Então, a Adélia Lenner já vinha falando sobre como que poderia ser mudado essa questão da educação, para que houvesse de fato melhor, em 2002. E nós só tivemos uma reestruturação do nosso currículo paulista em 2017, não é mesmo? Depois da Base Nacional Comum Curricular. Então agora, quando a gente lê a Adélia Lenner, a gente acaba tendo uma noção melhor do que ela estava dizendo, não é mesmo? Porque se a gente pega o currículo paulista, a aula que nós já temos aqui disponibilizada, em língua portuguesa, por exemplo, a gente já tem lá quais são os objetos
de conteúdos que devem ser trabalhados no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, que é justamente o que ela fala, porque aí o professor, ele já consegue melhorar a preservação do sentido, porque existe algo fixo ali, já pensado para aquela etapa, né? Não é algo perdido, o que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar isso, vou trabalhar como era antes, não era tão separado como é agora. Então, a gente já consegue visualizar essa melhora, tá? Depois, a próxima dificuldade é a tensão entre duas necessidades institucionais: ensinar e controlar a aprendizagem. E o que a Adélia ela quis dizer com isso? Ela diz que a escola, ela tende a essa necessidade, ela assume essa responsabilidade de ensinar, que deve, mas aí ela acaba controlando a aprendizagem dos estudantes. Então, por exemplo, na questão da leitura, precisa existir uma avaliação para que se veja ali a evolução da aprendizagem do estudante e, portanto, vai existir sempre, vai se priorizar, por exemplo, sempre a leitura em voz alta para que o professor faça essa avaliação. E ao priorizar essa leitura em voz alta, acaba deixando de lado outras questões que são tão importantes ou mais importantes que a leitura em voz alta, tá? E depois, no próximo capítulo, nós vamos destrinchar um pouquinho mais para entender. Ela fala também que nesse controle da aprendizagem, o professor, por exemplo, foca muito agora relacionado à escrita em se preocupar com as questões ortográficas. E quando a gente foca muito em se preocupar apenas com as questões ortográficas, mais uma vez a gente está deixando de lado outras questões do ensino, da escrita, né, de como entender, como funciona o texto dentro das situações comunicativas, a gente deixa isso de lado e, portanto, está deixando de atender aquilo que seria necessário, tá? Se a gente traz para a nossa prática agora, talvez a gente já consiga visualizar uma melhora ou uma mudança nos documentos orientadores. Dentro da prática mesmo ali, talvez a gente ainda não consiga ver tanta mudança, e a Adélia, ela vai falar sobre isso também. Por quê? Porque aí já se refere à capacitação do professor, e tem muito relação como ele foi formado lá na formação da graduação dele, mas também a formação que ele teve de quando ele ainda era aluno, que isso fica arraigado em nós, e aí a gente tende a reproduzir isso, tá? Falaremos mais. Então, por conta de todas essas dificuldades, ela diz o seguinte, tá, a partir de todo esse panorama, o que é possível se fazer? Agora sim a gente chega no o possível. Então, ela diz o seguinte, o possível, ele só vai acontecer se existir aí um esforço em se conciliar o que é a necessidade inerente da escola, que é o de ensinar o ler e o escrever, é uma necessidade inerente, mas também com o propósito educativo, ou seja, proporcionar aos estudantes condições didáticas ou que a gente está acostumado a ouvir, atividades significativas para que possibilite aos nossos estudantes o aprender e o escrever, mas também compreender como que esses dois funcionam ali dentro de práticas sociais reais. E mais uma vez eu faço questão de pontuar como o livro da Adélia, ele é de 2002, hoje ele se faz muito real e mais fácil de compreender, eu acredito, justamente porque as mudanças que ela coloca aqui no texto dela já são visíveis de alguma maneira, ainda que sejam apenas nos documentos orientadores, como o nosso currículo paulista, tá? E aí ela diz o seguinte, esse possível, ela vai trabalhar ao longo dos capítulos. O que acontece? No capítulo 2, ela vem falando sobre o que se deve fazer para transformar o ensino da leitura e da escrita. Então, esse é o primeiro ponto que ela vai falar para transformar esse necessário dentro do real possível.
Olha que interessante. Então, a gente vai construindo aí a nossa narrativa e conseguindo também fazer um paralelo do texto da Delia Lerner com os nossos documentos orientadores atuais, porque creio eu que assim fica muito mais fácil de entender o que ela nos traz, tá?